E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou passar alguns comandos de Linux, parte 1 do vídeo, passar os comandos básicos do Linux. Eu não vou abordar aqui a instalação do Linux foi abordada no vídeo de instalação do Nextcloud, que eu vou colocar aqui em cima, e lá você pode... ele fala do Nextcloud e tal, da instalação do Nextcloud, e lá aborda a instalação do Linux, tá bom? Então esse daqui nós vamos ver somente a parte dos comandos, a parte 1 do vídeo, os comandos básicos do Linux para você iniciar aí no uso do Linux, tá bom? Então a gente parte do pressuposto que você já instalou a máquina virtual. Bom, então vamos lá pessoal, para isso nós vamos usar aqui a máquina virtual com o Ubuntu 22.04, que eu já expliquei, numa versão LTS, Long Time Support, está explicado lá no vídeo do Nextcloud também. Então você vai vai logar nessa tua máquina virtual, aí você vai vir parar nessa tela aqui, né, que ele tem alguns dados. Uma coisa importante aqui, aqui você vai ver o nome de quem está logado e o nome do computador, tá? A primeira coisa importante a entender aqui é o prompt do Linux, tá bom? Então, esse prompt aqui do Linux, ele vai fazer o quê? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, esse prompt do Linux, ele vai fazer o quê? Ele vai ter algumas informações aqui, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, ele tem aqui deixa eu só aumentar aqui o tamanho disso aqui, deixa eu só ver. Bom, enfim, não tem problema, né? Então, Ctrl mais aqui, a gente aumenta para ficar melhor aí no vídeo. Então, ele está aqui assim, aluno@nextcloud. O que isso quer dizer? E ele tem 2 pontos e um tio aqui, tá? Antes de entender os comandos, tem um tio aqui, pronto. Antes de entender os comandos, é importante a gente entender o prompt aqui do Linux, né? Aluno, esse primeiro antes do arroba é o usuário. Então aqui a gente tem aluno é o usuário que você está no momento. O arroba é para ele dizer que você está usando essa máquina, né? Nextcloud, né? Saiu um erro aqui, mas é o nome do sistema, do host que você está usando, né? Então, é o aluno no Nextcloud. O arroba é de aluno no Nextcloud. Então, o Nextcloud é o host que eu estou usando. E por fim, o tio, quer dizer que eu estou na pasta home dessa pessoa nesse momento, tá? Daqui a pouco a gente vai entender a questão de caminho, de onde você está e tal, essa coisa toda. Então, é isso, tá bom? Isso aqui é a pasta, né? Bom, tudo bem, deixa assim, né? É a pasta que você está no momento, que é a pasta home do aluno. E o dólar, o que quer dizer o dólar aqui? O dólar quer dizer que você não é super usuário. Isso quer dizer, tá bom? Então o dólar quer dizer isso, que não é super usuário. Se quando a gente logar com o root, isso vai mudar para um hash, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, eu estou nessa pasta aqui, né? Aí, a primeira coisa que você vai fazer, lógico que em produção normalmente você não faz isso, mas a gente às vezes faz, depende do caso, né? Mas aqui a gente vai trocar para o root, tá bom? Como eu troco para o root no Ubuntu? Esse é o comando que você vai fazer, o sudo su, para trocar para superusuário. Ele vai pedir a senha, porque o Ubuntu ele tem uma questão, por padrão ele não deixa você logar como root. Root é o superusuário. Se alguém conseguir fazer um ataque no teu sistema de força bruta e logar como root, se você deixar logar como root, a pessoa for fazer um ataque de força bruta, por exemplo, ela já sabe o usuário, que é o root. Então o Ubuntu ele não deixa logar como root, você tem que logar com outro usuário, depois você troca para o root. Como? Você dá o sudo su, né? Sudo su, e digita a senha desse usuário.
Aí você vai trocar para root. Agora, como vocês podem ver, tem o hash aqui. Não está mais com o cifrão, o dólar, né? E a pasta que você está agora é a pasta home/aluno. Essa é a pasta que você tá bom? Então, pessoal, para a gente começar a entender, não adianta entender a linha de comando sem entender a estrutura do Linux. Essa aqui é uma imagem de um site que vai estar aí no comentário fixado aí no vídeo, com a fonte dela, né? E lá explica direitinho a estrutura das pastas do Linux, o que tem em cada pasta e tal. Mas eu vou passar rapidamente aqui só para a gente entender, né? Porque não adianta você querer fazer comando sem entender a estrutura do Linux. Tudo do Linux está dentro da raiz, né? Totalmente hierárquico. Tudo que você tiver está abaixo da barra, que é a raiz aqui. Então você tem etc, home, dentro do home, cada usuário tem sua pasta, né? Então no Windows a gente tem, por exemplo, a pasta users, né? Aqui não, aqui a gente tem o home, aí cada usuário tem sua pasta, diferente do Linux, o root, perdão, o root tem sua própria pasta, né? O /root, ele vai ter sua própria pasta, mas isso é para outro momento. Então, essa é a estrutura de pastas. Lá na raiz você vai ter etc, home, dev, lib, media, mnt, opt. Quase sempre no Linux a estrutura vai ter todas essas pastas, talvez uma ou outra a menos ou a mais ali, mas no mínimo essas daí vão ter, né? etc, home, media, mnt, opt e por aí vai. E aí, essa é a estrutura. Então aqui eu estou na home do aluno, como a gente consegue ver aqui. Bom, então o primeiro comando que a gente vai aprender é o cd, né? E C de casa, D de dado. E aí tem gente que fala, pô, os comandos são difíceis de decorar, mas você não decora, você aprende. CD é de change directory, então você vai dar um CD. E aí, o CD, a gente pode ir para a raiz, né? Então, para ir para a raiz, eu coloco CD barra. Aí eu fui para a raiz, né? Então, é o CD, change directory e a pasta que você quer ir. No caso, eu queria ir para a raiz, então eu coloquei CD barra. Ah, eu quero, Kleber, eu quero ir para aquela pasta ali, etc. Beleza, coloca CD, e aí tem uma facilidade no Linux e também no DOS também, né? Quando você estiver fazendo linha de comando no Windows, que é você apertar o Tab. Aí você não precisa digitar tudo de novo. etc. Dentro de etc, eu tenho, sei lá, uma outra pasta lá. Eu tenho essa pasta aqui, ó, Networks. Tá? Então você coloca o N e dá um Tab, ele te mostra. Dá outro Tab e ele completa para você não precisa ficar digitando. Então é CD e o nome da pasta. Ah, eu quero ir para a pasta home do aluno, igual tá ali na figura, é o mesmo nome que a gente tem aqui, né? Então, ó, CD barra home barra aluno. Coloco só a L e dou um tab. Pronto, agora eu estou dentro da pasta do aluno. Então, essa sequência aqui é a ordem da pasta. Então, eu entrei no home e depois entrei no aluno. Eu posso entrar pasta por pasta também, né? Eu posso pegar, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu posso pegar e colocar CD home, aí dou enter, CD aluno. Vai de cada um, mas o mais interessante é você ir direto na pasta que você quer. Esse é o comando CD. Ele tem algumas caracteres aí que você usa. O barra, por exemplo, você vai para a raiz direto. E você tem também o CD, o til, por exemplo. CD til. O que o CD til faz? Ele vai para a home do usuário corrente. Tudo bem? Se você está como root, ele vai para a home do root. Tá? Ó, então, você dá um PWD, você vê onde você está. Se der um CD til como root, ele foi para o barra root. Se eu tiver como... Olha lá, agora eu estou como aluno, tá bom? Ctrl D você faz logoff, tá? Aí eu fui para aluno, agora eu estou logado como aluno. Voltei, né? Se eu fizer outro Ctrl D, eu saio do sistema completamente, então eu tenho que entrar de novo. Se eu dei um Ctrl D, eu saio do root e volto para o aluno. Se eu dou 2, eu saio totalmente do sistema. Então eu estou aqui no aluno, tá bom? Vou para a raiz com aluno, agora eu estou na raiz. Né? Estou na raiz, beleza. Aí, se eu digitar cd til, ele vai ir para o barra root? Não, ele vai para o home barra aluno, que é a pasta dessa pessoa, tá bom? Então você dá um pwd para ver onde você está. O Linux, diferente do Windows aqui, ele não mostra o caminho inteiro quando você dá um cd til, né? Tem algumas distribuições do Linux que ela não mostra o caminho inteiro, só mostra a última pasta. Se você quer saber o caminho inteiro,
você dá um PWD. Aí você vê o caminho para saber aonde você está naquele momento. Então o que a gente aprendeu agora rapidamente? O CD e o PWD, tá bom? Vamos fazer o sudosu de novo para a gente voltar lá para o root. Estamos como root, tá bom? Aí vamos para a raiz, beleza? Bom, então nós vimos dois comandos aí rapidamente. O CD, que é o Change Director, para você trocar de um diretório para o outro. E o PWD, que é para você saber o path, para saber onde você está. Então, o segundo comando que a gente vai ver, o terceiro comando, né, na verdade foi o PWD e o CD, o terceiro comando que a gente vai ver é o ls. Então, o ls é para listar, ele lista arquivos e pastas, né? E aí agora, o ls, então, eu quero ver o que tem dentro da pasta do aluno. Eu posso dar um ls e listar lá direto, tá bom? Não preciso estar lá para listar o que tem lá dentro da pasta do aluno, tá bom? Eu listo, não tem nada. Vamos listar a home. ls/home. Aí dentro da pasta home tem a pasta do aluno. Então eu não preciso estar numa pasta para fazer um comando. Eu posso fazer da onde eu estou, tá? Isso é chamado caminho. Tem a questão do caminho absoluto e caminho relativo que fica para um outro momento. Mas agora, por exemplo, ou eu posso entrar na pasta também. Eu não preciso estar lá para executar um comando, mas eu posso fazer dessa forma também. Então dou um cd/home aluno. Aí eu estou dentro de home aluno, olha aqui como mudou o meu caminho. Estão vendo como mudou o caminho aqui, ó, nessa linha aqui? Então o que eu vou fazer agora? Dou um ls aqui. Aí listo o que tem lá dentro. Por acaso não tem nada. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para explicar parâmetros para vocês. O que são parâmetros, né? Parâmetros são alguns caracteres que vão adicionar novas funcionalidades aos comandos que você tem. Isso tanto no Linux quanto no Windows. No Windows é usada a barra, no Linux você usa o sinal de menos. Então, por exemplo, o ls é o comando, ó, ele só mostrou essa lista. Se eu der um ls -l, ele já mostra uma lista mais detalhada, com a permissão de arquivo, que eu não vou explicar agora, vou explicar no próximo vídeo, tá bom? A permissão de arquivo, o proprietário e o criador do arquivo aqui. A gente tem o tamanho, data, essas coisas, e o nome do arquivo aqui na frente, tá bom? E se é uma pasta, ele vai ter um Dzinho aqui de director. Pode ver que começa com um D aqui, ó. Tá na linha aqui, ó. Primeira coluna tem um D, tá bom? Então, isso é o ls-l. Só que eu também tenho outras opções. Eu tenho o "-a". ls-a, ele vai te mostrar arquivos ocultos. E quando você usa parâmetros no Linux, você pode fazer juntar os parâmetros ls-la. Tem gente que acha que o comando é ls-la, né? Não é. ls é o comando, "-la" são dois parâmetros, "-l" e "-a". Eu posso fazer assim, ó, "-l", "-a". É o mesmo comando. Só que por uma questão de para abreviar o comando, as pessoas acabam fazendo assim, colocam menos. Aí você vai falar, Kleber, mas se eu quiser saber todos os parâmetros que um comando tem, aí você vai usar ls-help. Ou qualquer comando "-help", você vai colocar. Opa, desculpa, saiu a digitação aqui, saiu errado, saiu um apóstrofo aqui. Então você dá um "-help". Aí ele vai te mostrar tudo que tem nesse comando, tá bom? Então ele vai mostrar todas as opções que ele tem aí para você verificar, tá bom? Se você quiser ver os parâmetros que você pode usar, tal, tudo isso, tá? Então nós acabamos de ver o ls. Então são comandos fundamentais. Então quais os comandos que a gente viu até agora? O sudosu, né, que é para você trocar para o root, o cd, que é para trocar de diretório, o pwd, que é para você ver o caminho aonde você tá bom? Que é o path. O pwd, o ls e o cd. Nós vimos esses três. Tem um comando que eu estou fazendo toda hora aqui, que é o clear, que você vai fazer para limpar a tela, tá bom? Então, você vai fazer o clear para limpar a tela e ficar melhor para você aí, né? Senão fica cheio de coisa, fica ruim para você ver, né? E tal, essa coisa toda. Tá bom? Então, nós vimos esses comandos aí, pwd, ls, cd e o clear. Tá bom? E a questão dos parâmetros também, tá bom? Lembrando, pessoal, como eu disse, isso
são conceitos, comandos básicos de Linux, né? Aí vai ter o vídeo 2, onde eu vou apresentar outros conceitos, como permissões, outras coisas, e o comecinho de scripts, né? Mas são conceitos básicos, aí você pode se aprofundar depois. Bom, qual que é o próximo comando que a gente vai aprender aqui? É o mkdir, né? Mais uma vez, não decore. mkdir é de Make Director, para você criar o seu diretório. Eu estou aqui na raiz. Não vou criar um diretório na raiz, eu posso criar na raiz, mas vai ficar muita confusão aqui no meu Linux, né? Com um monte de coisa na raiz. Ó, você tem aqui os diretórios básicos que a gente falou. Esses em azul são diretórios: boot, etc, dev, home, media, proc, root, rum, snap e tal. E aí você vai criar a pasta aqui, vai ficar meio confuso. Vamos criar dentro da pasta home do root. Como que eu vou para home do root? cd barra root. Eu estou na pasta dele, tá bom? Olha lá. Então eu estou aqui dentro da pasta do root. Eu vou criar uma pasta aqui, mkdir curso Linux. Pronto. Lembrando que o Linux é case sensitive, como vocês. O que isso quer dizer que ele é case sensitive? Quer dizer que ele faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então, quando eu coloquei aqui curso Linux com L maiúsculo, toda vez que eu precisar me referenciar a ele, seja para acessar, para pagar, o que seja, eu vou ter que usar o L maiúsculo. Então, mkdir, o nome da pasta, eu crio a pasta que eu quero, tá bom? Eu precisava estar dentro da pasta, tá bom? Ó, mais uma vez dá um pwd, a gente está na raiz. Então, eu precisava estar dentro dessa pasta para executar o comando aqui? Não, eu podia executar de onde eu estou, fornecendo um caminho absoluto, tá bom? Então, como que eu faço isso? Ó, só para ter dúvida, para vocês tirar dúvida, eu estou dentro do root. Dou um ls aqui dentro eu criei curso Linux. Agora eu vou criar uma pasta chamada backup aqui dentro, só que eu vou criar a partir da raiz, tá bom? Eu não estou mais dentro de... Olha lá, eu estou no barra agora, dei um pwd para ver onde eu estou, tá bom? Estou no barra. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar mkdir barra root barra backup. Então é dessa forma que eu vou criar a pasta. Ah, ele criou onde você está? Não, ele não criou aqui, porque eu pedi para ele criar, eu dei o comando para ele criar dentro da pasta root barra backup, não para ele criar aqui na raiz, tá bom? Então, esse é o outro comando que a gente vai aprender, tá bom? Bom, agora eu vou usar um direcionador, isso a gente vai ver no vídeo 2, mas eu vou usar aqui só para mostrar alguns outros comandos para você. Eu preciso de um arquivo para mostrar esses comandos, tá bom? Então, eu vou usar um direcionador, tá? Que vai criar um arquivo para a gente, né? Ele vai dar a saída do ls para dentro de um arquivo, esse direcionador de maior. Mas a gente vai falar disso no vídeo 2. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou listar o que tem dentro da pasta root agora, tá bom? E o que ele listou? Ele tem um arquivo lá chamado teste.txt. Então, qual que é o próximo comando que a gente vai aprender? A gente vai aprender o comando de cp, que é um comando para copiar arquivos ou pastas. Então, eu vou copiar esse arquivo que eu acabei de criar, que é o teste.txt. Eu vou dar um cp no barra root barra teste.txt. Então, qual que é a sintaxe do comando? cp, origem, arquivo ou pasta de origem, e o destino que você quer mandar ele, tá bom? Então eu copiei do root barra teste.txt e eu vou copiar ele para a pasta backup. Então root barra backup. Agora vai uma dica aqui. Se você não quiser mudar o nome do arquivo, é só executar. Se você executar o cp sem colocar o nome de destino, ele simplesmente vai herdar o nome da origem, né? Então vamos lá ver se ele copiou. A gente copiou para dentro da pasta backup. Então, barra backup, barra root, né? Barra root, barra backup, tá bom? Aí a gente vai dar um ls lá dentro para ver o que tem lá dentro. Ele já mostrou ali. Mas ele tem o arquivo teste.txt dentro do backup, tá bom? E ele tem o teste.txt dentro do root também. Então, o que acontece? Se você não fornecer o nome de destino, ele assume o nome da origem. Eu não falei qual que era o nome para ele ter lá no destino, no backup. Então, ele assumiu o mesmo nome que ele já tinha na origem.
Então, se eu quiser ele com nome diferente, por exemplo, eu quero o nome dele de bkp test.txt. Agora vão ficar dois arquivos na minha cópia. Vou dar um ls de novo. Opa, ls no backup, né? E lá tem o bkp test. Então, quando você copia um arquivo, se você não mencionar o nome de destino, ele assume o mesmo nome da origem. Opa, eu fazendo um comando de DOS aqui. Oh, pronto. Então ele assume o mesmo nome. Tudo bem? Então é assim que funciona. Bom, próximo comando que nós vamos ver agora é o comando mv. O mv ele é muito semelhante à forma como você executa o CP. Qual que é a diferença do mv? Quando você usa o mv, você está movendo, tirando ele de um local e mandando para o outro. Tá bom? Então, vamos mover o arquivo de backup. O arquivo de backup está no /root /backup, tá bom? Então nós vamos fazer o que? Vamos mover esse arquivo aqui, ó, o backup teste. Nós vamos mover para o /root, tá bom? Vou colocar assim. Mesma coisa, se eu não colocar o nome de destino, ele vai assumir o nome da origem. Copiou? Então vamos dar um ls no /root e lá o backup teste está lá. E se a gente for o backup, ele não está mais. Por quê? Porque eu movi ele da pasta backup para a pasta root. E aí, para que serve também o mv? Por exemplo, você quer renomear um arquivo. Né? Você quer renomear um arquivo. Eu quero renomear esse arquivo de backup, backup teste. Então, eu vou colocar ele. Como que eu renomeio um arquivo? Eu posso mover ele para a mesma pasta com outro nome. Então, eu vou mover ele com o nome de backup 2023.tx3. Então, assim, .txt. Então, assim, é dessa forma que eu uso para renomear um arquivo no Linux, tá bom? Essa é a forma que eu uso para renomear um arquivo no Linux. Eu vou pegar e mover ele para a mesma pasta. Ele não achou. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. C /root. Ó, o backup teste está lá. Tá. Bom, enfim, você move ele na mesma pasta, trocando o nome dele, aí você vai conseguir, tá bom? Cannot not certified. Bom, enfim, tá bom? Vamos lá. Deixa só vamos mudar aqui. E agora nós vamos ver mais três comandos aqui fundamentais para o gerenciamento do sistema operacional Linux, que são alguns comandos para você verificar algumas questões do sistema operacional. O primeiro deles é o df. O df ele vai te mostrar quanto que está livre de disco. Tá? Então eu acabei de fazer o comando df, dado faca, né? Então você fez o df, só que ele está mostrando ali de uma forma que não está muito fácil de você entender, né? Então como é que você vai fazer para ficar melhor? Você dá um df e usa o "-h", que é de human readable, ou seja, de um formato humano, que o humano consegue ler da forma melhor. Então, eu tenho aqui, ó, vocês podem ver, tem disponível 4 GB, 3.8 GB, no outro tem disponível 989 MB. Então, o que acontece? Às vezes o teu sistema operacional trava e não consegue fazer nada, porque ele precisa de um espaço disponível para salvar arquivos, para configurações, essas coisas. Então, muitas vezes você dá um df, "-h", você vê se o disco está cheio. Aí você vai falar, tá bom, eu dei um df "-h", e o meu sistema, isso acontece muito, tá, pessoal? A gente que trabalha com sistema operacional Linux, muitas vezes você vai, o teu Linux lá, o teu Linux trava, aí você vai ver o que está acontecendo, o disco está cheio, né? A primeira coisa que a gente faz quando um Linux trava, não está fazendo as funções corretas, é você dar um df, para ver se o disco tá cheio. Ah, beleza, o disco está cheio. Às vezes você instala uma aplicação que começa a salvar muito log, muita coisa, e aí vai travar teu disco. Aí, beleza, o disco está cheio. O que você faz? Você deu um df "-h", viu que o disco está cheio. Próximo passo
é usar um outro comando que eu vou passar agora, que é o DU. O DU, ele vai te mostrar quanto cada pasta está ocupando no teu disco, tá bom? Então ele demora um pouco para executar, ele faz isso meio que recursivo, tá bom? Então assim, você fez o DF, viu que o teu disco está cheio, você faz o DU, tá bom? Aí ele vai te mostrar ali mais ou menos, no final ele dá como que eu posso dizer, uma síntese de como tá o teu disco aí, tá bom? Então você vai ver aí qual que é a pasta que está ocupando mais espaço e aí você vai lá e consegue apagar, né? Sempre que for cancelar um comando, dá um Ctrl C. E aí você dá a mesma coisa, deu "-H", você vai conseguir ver em K, em giga, em mega, o que está ocupando, tá bom? Ele demora um pouquinho às vezes, porque como ele vai recursivo, ele acaba demorando um pouco para executar esse comando, tá bom? Mas aí você testa aí na sua máquina aí, tá bom? Aqui tem essa máquina virtual, tem umas outras coisas, mas se você fizer uma máquina só para testar, você não vai ter esse problema, tá bom? Então, você faz o DF, às vezes o teu disco está cheio para ver se está cheio. Se está cheio, você faz um DU para investigar melhor, descobrir aonde está ocupando muito espaço. E por fim, um outro comando é o free. O free, ele vai te mostrar quanto de memória teu equipamento tem, quanto de memória está livre, quanto está sendo utilizado, que isso pode ocasionar lentidão também no teu sistema, tá bom? E aí você usa esses, são os comandos de Linux que eu queria passar para vocês aí nesse primeiro vídeo, depois nós vamos ter um segundo com alguns comandos mais avançados. Tudo bem, pessoal? Então,